Eleições 2020, o voto na Record. Oferecimento Pina Concept, planejando móveis, entregando sonhos. COP, todo mundo trata aqui. E nós damos sequência à nossa rodada de entrevistas em estúdio com os candidatos e candidatas às prefeituras da região. Até o dia 11 de novembro, vamos saber as propostas para a cidade de Santos. Eles terão 10 minutos para falar sobre o plano de governo, além de 2 minutos para as considerações finais. Caso os 10 minutos da entrevista não sejam totalmente utilizados, o tempo excedente será acrescido nas considerações finais. No caso do candidato ultrapassar o tempo de resposta, será interrompido por mim ou poderá ser feito o corte do áudio do entrevistado. Os temas referentes à saúde, educação, mobilidade, segurança e emprego serão sorteados no momento da entrevista. A ordem de participação foi definida em sorteio com representantes dos partidos. Não será permitido o uso de celular, tablet ou qualquer outro equipamento, nem material de apoio, como documentos, recortes, pesquisas, vídeos, fotos e publicações dentro do estúdio. O entrevistado de hoje é o candidato à Prefeitura de Santos, Guilherme Prado, do PSOL. Boa noite. Vamos então ao primeiro tema. O assunto é segurança. Boa noite, Valéria. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui hoje, fazendo essa trajetória em busca da Santos da maioria democrática pelo PSOL 50. Sobre segurança pública, a gente tem que reverter como ela é vista ultimamente por aí. Ela não pode ser uma questão de truculência e mais violência. Segurança pública, na perspectiva da cidade, é comunitária, preventiva e cidadã. Então, toda a prefeitura gosta de ter uma guarda municipal para que ela seja a sua PM. Vamos fazer o contrário, a gente precisa contratar mais contingente. A lei orgânica do município permite que 1.200 guardas possam ser contratados, a gente tem menos de 400, para que assim eles possam atuar preventivamente nas câmeras da cidade, para atuar ao vivo ali a cores quando um delito acontecer, principalmente ressignificar espaços ociosos da cidade, garantir que a lei federal também 13.022 seja aplicada em Santos. A gente tem um problema muito grande de um clube de privilegiados na cidade que desrespeitam o profissional da segurança pública. A gente precisa dar as condições para que eles trabalhem, reestruturar suas carreiras, principalmente ter uma sede fixa deles com apoio psicossocial. A gente precisa pensar na segurança pública de forma ampla e com várias ações, não só centrar também no profissional da segurança pública. Esse profissional, sim, ele tem que ter muito apoio para poder trabalhar com calma e também de uma forma que não seja mais como está sendo colocada hoje, que é militarizada. O Código de Conduta da Guarda Civil Municipal é fortemente influenciado por ser feito no começo dos anos 2000 por um viés militarista. Então a gente precisa de uma guarda cidadã que tenha formação em direitos humanos, inclusive para atender populações em situação de rua, violência contra a mulher e outros tipos de violência que acontecem contra as populações historicamente marginalizadas e violentadas. Uma segurança cidadã preventiva e comunitária é o nosso maior objetivo nessa eleição. Perfeito, vamos ao nosso segundo dos 5 temas. Agora o assunto é educação. Educação tem um grande problema estrutural aqui, como saúde, que a gente vai debater. A questão das terceirizações, principalmente nas creches e na educação da primeira infância, a gente tem um problema crônico de terceirizações. Precisamos criar mais creches e de uma educação 100% pública. O nosso lema é a recuperação dos serviços públicos, hoje sucateados e cada vez mais terceirizados. Então, na questão da educação, a gente precisa reverter esse processo, contratar mais professor. A gente viu que na crise do coronavírus, eles faltaram, estavam com suas carreiras seriamente afetadas, então a gente precisa de mais pessoal. Mais pessoal, a gente consegue ter educação de verdade. A gente precisa também dar condições para os professores e para as equipes técnicas terem mais estabilidade nas escolas em que elas trabalham. Essa administração tem um interesse profundo em fazer com que elas fiquem rodando sempre, porque isso não permite uns laços de trabalhadores ali, onde elas possam, de fato, planejar aquela escola e ter, de fato, um planejamento pedagógico que seja comunitário, que pense a médio e a longo prazo trabalhar aquela escola. E isso dificulta muito trabalhar a educação se não tivesse estabilidade. Para além disso, a gente também quer trazer o ensino integral, expandi-lo aos poucos no contraturno e também ligando
para que aquele aluno, aquele estudante que seja mais pobre, possa comparecer às aulas, há uma renda básica municipal que vai abranger 10% das populações mais pobres e vai chegar a R$100 e vai ser pago em moeda social para ser usada aqui no território da cidade de Santos. Perfeito, agora vamos ao terceiro tema, que é mobilidade. Mobilidade urbana é outro tema essencial para a população, especialmente aquela que está na periferia. Você vê que os trajetos são muito longos e o ônibus demora mais por lá. A gente precisa olhar para a mobilidade urbana, esse contrato que termina em 2013, e pensar outro tipo de licitação, que seja por trecho, que permita baratear o preço da passagem, que também seja uma concessão que pensa na quilometragem que o ônibus de fato gasta e não somente na passagem individual. Aí a gente com a passagem individual consegue subsidiar outros direitos. Já antes do término desse contrato, a gente vai garantir o passe livre para os trabalhadores desempregados e também o passe livre da cultura. A gente não pode mais pensar mobilidade só em acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha. A gente precisa dar acesso ao direito à cidade. Isso vai ser essencial, começando aos domingos, o passe livre da cultura. E integrar a bicicleta nos modais. O VLT é um exemplo que pode acontecer como no metrô em São Paulo, para que eu, ciclista, você, cidadão que também pedala, possa entrar no VLT livremente usando um transporte sustentável. Muito bem, vamos ao quarto tema. Agora o assunto é emprego. Emprego é um tema essencial, todas as pesquisas mostram que as pessoas estão principalmente preocupadas com o emprego. Aqui a gente tem, talvez seja o ponto forte do nosso projeto, o emprego, a questão da economia solidária. A gente precisa manter a riqueza de Santos e Santos. E como vai fazer isso? Com um sistema financeiro nosso. Precisamos de um banco social municipal que possa trabalhar para o desenvolvimento local da cidade. Esse banco social municipal vai também ter uma moeda social, como eu já falei, que vai pagar a renda básica municipal e também vai pagar, por exemplo, o cartão alimentação dos servidores públicos. A empresa que gere o cartão do servidor público, ela tira do empreendedor cerca de 6%. Com um banco social municipal, a gente vai baixar essa taxa para 2% e como ele vai ser sem fins lucrativos, ele vai ser solidário, as taxas que vão ser pagas por toda a rede que constrói vão voltar em crédito solidário com crédito sem juros para o pequeno empreendedor. Além disso, além da moeda social, como eu falei, para ser gasta na cidade, para manter a riqueza em Santos, a gente vai ter várias medidas como cooperativismo, associativismo e um centro de economia solidária para gerar profissionalização e reinserção das populações que hoje estão excluídas economicamente. Infelizmente tem um discurso aí que é violento do bolsonarismo que quer tratar com violência quem está na rua. A gente quer reinserir essas pessoas, dando qualidade de vida, trabalho e, claro, acesso aos seus direitos mais fundamentais. Perfeito, vamos então ao último tema. Agora o assunto é saúde e o senhor tem 4 minutos para este tema. Saúde também é um dos temas que mais preocupam o cidadão, cidadã que sofre na fila de um modelo de gestão que desde 2013, com essa atual administração, ele está cada vez num processo de terceirização cada vez maior, cada vez mais intenso. Há números que mostram que 30% dos recursos colocados na saúde, eles vão para OS. OS são organizações sociais, ou seja, a gente tem cada vez mais um sistema de terceirizações que está crescente, de privatização do serviço público. E aqui a gente quer dialogar também com o servidor. Qual que é a grande preocupação dele nesse processo? Porque quando a gente tem cada vez mais uma administração que terceiriza e contrata trabalhadores terceirizados, nada contra eles, mas quando eles trabalham nesse modelo, eles estão contribuindo para o INSS. Isso quer dizer, também a aposentadoria do servidor público está ameaçada, além da precarização, da quarteirização das contratações por WhatsApp, que já acontece para as UPAs. Isso é uma discussão central e até guardei mais tempo para falar sobre ela, porque o que está acontecendo no Brasil é um ataque também da privatização a nível federal. O governo bolsonarista, um governo que com pouco nível intelectual, ele quer agora terceirizar as UBS, que são as nossas policlínicas, por exemplo. Você imagina, cidadão, que já passa horas na fila esperando para poder ser atendido. Você quer que as UBS, as policlínicas, fiquem iguais às UPAs? As UPAs já têm esse modelo que o governo federal quer colocar. Então, muito cuidado com aqueles candidatos que se postulam bolsonaristas, porque esse modelo de gestão já existe aqui na cidade e ele não deu certo. Como que a gente vai mudar esse jogo?
vai valorizar o serviço 100% público, a saúde 100% pública, porque afinal de contas ela também é mais barata e mais transparente. Enquanto a gente não conseguir derrubar os contratos das OS, porque tem uma questão jurídica também, a gente vai aprovar leis que deem acesso à informação e que de fato demandem que, para aquele dinheiro que vai para bolso privado, tenha a mesma obrigação de transparência do que o dinheiro que vai para a gestão 100% pública. Enquanto isso, a gente vai recuperando o serviço público, contratando mais servidor. E aí, outra coisa que a gente aprendeu, que foi essencial aqui nesse país, o governo federal aprovou, e deixou, aliás, as prefeituras aprovarem, com o pacote de emergência para os municípios, uma lei que permite que congele o salário do servidor até o final de 2021. Ou seja, você que está no postinho de saúde, você que foi salvo da Covid, o que eles deram para o nosso profissional da saúde pública? Congelamento de salário até 2021. A gente quer, pelo contrário, entendeu que a saúde preventiva foi essencial para superar a crise da Covid. Então, a gente vai expandir a rede de saúde preventiva junto com as UBS, principalmente com os profissionais mais importantes e mais desvalorizados, que é o agente comunitário de saúde pública. Esse foi essencial, ele entra no serviço público ganhando um salário mínimo e não foi valorizado na crise da Covid. Então, a gente precisa de saúde preventiva, precisa aumentar os aparelhos de saúde, principalmente para as pessoas que mais necessitam. Evitar as crises, evitar as doenças antes que elas cheguem às pessoas, também com terapias alternativas, vai ser um dos nossos pilares principais. Saúde pública, educação pública, segurança pública de qualidade vai ser o nosso compromisso. Reverter o que está acontecendo hoje com as terceirizações e precarização do serviço público. Isso vai ser possível se você acreditar. Com a Santos da Maioria, com Guilherme Prado, Eneida Cury, do PSOL 50. Perfeito, restaram 23 segundos. Nós encerramos essa primeira parte, referente ao plano de governo, do candidato à Prefeitura de Santos. E agora nós vamos para a segunda parte. Essa segunda parte diz respeito, então, às considerações finais. Candidato, portanto, o senhor tem 2 minutos e 23 segundos para essa explanação final. Agradeço de novo, Valéria, agradeço a todos que estão assistindo. O espaço democrático é importante e a gente fica muito feliz por estar debatendo uma visão de cidade aqui, A gente tem apenas 16 segundos, uma distorção muito grande do sistema eleitoral que não permite que a gente fale com você. E apenas o poder econômico, aquelas velhas coligações com os velhos grupos políticos é o que chega, porque eles têm o dinheiro. A gente tem a verdade. Então a gente queria pedir muito fraternalmente para você se atentar, visitar o nosso site guilhermepessoal.com.br, ver as nossas propostas e entender que a gente não tem as coligações deles, os partidos do centrão, os partidos fisiológicos dos grandes grupos, as velhas famílias que governam a cidade junto da especulação imobiliária que façam que você sofra, que paga uma cidade cada vez mais cara, uma cidade que não dá direito à cidade plena para as pessoas. Então, junto do PSOL, com um projeto que vai ser extremamente democrático, que preza pela gestão pública e transparente, pela socialização dos meios de governar, hoje privatizado por alguns grupos que decidem o destino da cidade, e também a socialização dos recursos, já que hoje as periferias padecem com um orçamento público que é fortemente centralizado na orla da praia. Vamos ter orçamento participativo, você vai discutir com a gente quais são as demandas prioritárias e para onde vai o dinheiro. E aí os vereadores vão ter toda a pressão da sociedade civil organizada para votar uma peça orçamentária que você, junto da gente, decidiu. Não há saída dentro desse momento obscurantista, desse momento onde o medo quer dominar, que não seja organizar a esperança. Você, cidadão que está aí chateado, que está descrente com a política, sem você, com omissão não tem transformação. Sem você não é possível transformar a política. São cerca de 40% dos eleitores que hoje podem anular seu voto ou simplesmente não saírem para votar. Sem você, sem participação política, não podemos virar o jogo num país que está sendo destruído. Vamos começar a virar esse jogo já nessa eleição municipal. Então contem com a gente, com o PSOL 50, com uma Santos da Maioria, com democracia profunda contra o autoritarismo do governo federal e da privatização da política do governo municipal. Vamos juntos, vamos à luta. PSOL 50, Guilherme Prado, Eneida Cury, nossos vereadores e vereadores para mudar Santos. Ok, muito obrigada, candidato. Boa noite. Eleições 2020, o voto na Record. Oferecimento Pina Concept, planejando móveis, entregando sonhos.
Copi, todo mundo trata aqui.